Lucas capítulo 15, versículo 8. Amém? Diz assim, é uma parábola, né? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, igreja? Então essa mulher, ela tinha 10 dracmas, só que ela perdeu um. E ela sentiu falta disso. Por quê? Porque era muito importante para aquela mulher. Era muito importante aquele dracma, né? E o que ela fez? Ela pegou e foi procurar, revirou a casa, porque você já perdeu alguma coisa? É ruim? É ruim, né? Mas aí você, como que foi a tua atitude? Muitas vezes você deixou para lá? Faz com essa mulher, ou muitas vezes quando alguém, alguma coisa, um sapato, você vai, revira, procura, né? E você acha bom aquele sentimento de ter achado, não é verdade? Agora, quantas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que muitas vezes a gente acaba deixando perdido no meio do caminho, né? E muitas vezes é difícil, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para consertar, não dá. Mas o importante, igreja, é a gente fazer assim como essa mulher. Foi importante, é importante para você? Então o importante é o que? É você reconhecer e você buscar de todo o teu coração tudo aquilo que se perdeu muitas vezes no meio do caminho. Por quê? Quando a gente perde alguma coisa, é porque tem uma distração. A gente não cuida direito. Ou muitas vezes, por um certo relaxo, a gente acaba deixando em algum lugar. E a gente acaba perdendo. Só que essa mulher, ela reconheceu. E aquele dracma, aquilo ali era muito importante para ela. Então o que ela fez? Ela procurou. Ela foi diligentemente em cada local e foi e procurou. E achou. E o coração dela se alegrou muito. Tanto é que chamou as amigas, chamou as vizinhas. Para quê? Para se alegrar juntamente com ela. Então, da mesma forma que ela procurou diligentemente todas as coisas, o único dracma ali, como era importante, quais são as coisas que já foram muito importantes na tua vida e que muitas vezes se perdeu pela caminhada? Se levanta hoje. Para o quê? Para buscar. Se arrepende de ter tratado muitas vezes relaxadamente, ou deixar muitas vezes de qualquer jeito, ou de muitas vezes não guardar direito. Isso é a palavra de Deus. Muitas promessas que já foram dadas, tantas promessas, tantas direções que foram dadas já na tua vida, e creio que são tesouros para você. São muito importantes. Só que em algum ponto da caminhada, né, acabou se perdendo. E mesmo você tendo 9, essa uma era para te realizar. O que ela fez? Ela pegou e se levantou e foi buscar isso. Da mesma forma, igreja, o que você andou muitas vezes perdendo aí no meio do caminho? Né? Qual foi a promessa? Qual foi a direção que muitas vezes você não atentou? Muitas vezes você deixou relaxadamente e se perdeu. Se levanta hoje no mundo espiritual, busca isso de todo o teu coração, diligentemente, porque você vai encontrar. Porque a alegria diante aos anjos de Deus, quando tem uma pessoa que se arrepende e procura achar esse dracma, procura achar o quê? Essa moedinha de tanto valor. E a palavra de Deus é como um tesouro na nossa vida. Amém, igreja? Agora continua aqui, ó, que a gente vai ter um outro exemplo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Amém, igreja? Então o que aconteceu? Aqui é a parábola do filho pródigo, mas aí já continuando da mesma forma, né, que do dracma. Agora vamos entender e compreender o que Deus ele quer te ensinar hoje. Amém, igreja?
filho, né? Ele ficou olhando muito lá fora. Tinha muitos amigos, tinha muita oferta aí fora. E isso encheu o coração e encheu a vida dele, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou e pediu a parte da herança que pertencia a ele. E pegou e se afastou, foi embora da presença do pai. O que aconteceu? Ele pegou e acabou tendo todas as consequências de viver longe do pai. E estava aqui, infelizmente, passando necessidade. Agora, igreja, muitas vezes a gente faz escolhas erradas na nossa vida? A gente faz escolhas erradas e acabamos o quê? Nos afastando da comunhão com o Pai. Não é de você pegar e sair daqui da igreja, não, mas muitas vezes de ir conforme os nossos próprios desejos e vontades, conforme as coisas que estão lá fora para nos trazer oferta. E quantas vezes a gente perde a nossa parte da nossa promessa, da nossa herança, e vai muitas vezes desfrutar das coisas lá fora. E muitas vezes acabamos o quê? Necessitados. Aí nos questionamos, por que acontece isso? Porque perdemos valores no meio do caminho. Da mesma forma que a mulher perdeu ali o dracma, da mesma forma nós, quando muitas vezes deixamos aí a comunhão com o Pai, nós perdemos valores. Valores do que? De uma pessoa fiel, de uma pessoa íntegra, de filho de Deus. Vamos muitas vezes aí pelos desejos afora e pedimos o quê? A parte que é cabível a gente. A parte que nos faz bem. E nós vamos e gastamos aí com as coisas aí fora, com os amigos, aí com as ofertas aí de fora. Chega uma hora que acaba. Depois começa a padecer necessidade. Muitas vezes você pode estar se encontrando dessa forma, não, mas eu estou na igreja, eu estou aqui, graças a Deus, mas eu estou falando da comunhão com Deus, da fidelidade que você tinha com Ele, da integridade da qual você tinha com Ele, de ser chamado filho de Deus, da obediência que você tinha ali com o Pai. E muitas vezes, quando nós nos afastamos indo por os nossos próprios desejos, conforme o curso desse mundo aí fora, infelizmente nós temos a consequência. A promessa, a herança, ela se acaba. Agora, se esse filho ele fosse mais sábio, ele teria percebido que essa só foi uma parte da herança, que a herança maior é estar com o pai dele. Amém, igreja? A tribo de Levi, né, haviam 12 tribos, e foram divididas as terras para quando eles pegaram e entraram na terra prometida. Só que aí, para a tribo de Levi, eles não iriam ter terra, não iriam ter terras, porque o Senhor era a herança deles. Amém, igreja? E da mesma forma, igreja, o Senhor tem que ser a nossa herança, o Senhor tem que ser a nossa boa parte, e não a parte somente das promessas, somente dos benefícios, somente eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não. O Senhor, ele tem que ser a nossa herança. O Senhor tem que ser a nossa primeira parte. Amém, igreja? E não a parte que somente veio satisfazer o nosso eu, satisfazer o nosso ego. Por quê? Porque isso, infelizmente, é para nossos deleites próprios. É, infelizmente, para gastar as coisas lá fora. E acaba aqui nos afastando da presença do Senhor. Agora, igreja, analisa, como que está a tua vida? Quais são os valores que muitas vezes nessa caminhada você tem guardado de todo o teu coração essa posição que Deus ele tem te chamado? Ou muitas vezes você tem perdido ele no meio do caminho? Vem perdido muitas vezes valores, o que de fidelidade, de obediência, de santidade, de ser chamado filho, filha de Deus, de ser um homem, uma mulher em integridade, que é assim que Ele colocou você. Se muitas vezes as coisas aí fora te chamaram muita atenção, se você acabou fazendo como esse rapaz, né, que pediu o quê? A parte dele. Que pediu somente o quê? Aquilo que beneficiava ele, ele foi e gastou fora. Herança, essa parte da promessa da herança, ela se acaba, igreja. Agora, você estando lá na presença do Senhor, em comunhão, essa é eterna. Então, obrigado. Muitas vezes, todas as vezes que te levam para longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja, as ofertas aí são muitas. Os amigos aí são muitos. Os churrascos, né? Os lugares para você aproveitar, as baladas, as coisas todas, as amizades, tem muito aí fora. E está te levando muitas vezes a pedir parte da tua herança com Deus, e isso muitas vezes está te afastando da comunhão com Ele, da comunhão
falo de ser filho de Deus, de ser um fiel da casa de Deus, de ser um íntegro juntamente com o Pai, então se arrependa, porque há alegria nos céus quando tem uma pessoa que se arrepende e que torna e volta e procura e acha e torna juntamente com o Pai, porque esse rapaz, ele voltou, por mais burrada que ele tivesse feito, ele pegou e voltou arrependido, porque ele sabia, ele começou a perceber que a maior herança que ele pode ter, que ninguém pode tirar, é a presença do Pai dele. Amém, igreja? Esse não se perde jamais, de estar ali junto com o Pai, ser considerado filho. Da mesma forma você, igreja, muitas vezes tem esperado somente resposta, e as respostas têm vindo. E para onde que está te levando essas respostas? Para mais perto dele? Para mais fidelidade dele? Quantas promessas Deus ele já deu para você e já realizou? E onde você muitas vezes gastou tudo isso, todas essas suas heranças, todas essas respostas? Porque Deus ele dá resposta, amém, igreja? Agora, onde muitas vezes foi para tudo isso? Foi muitas vezes para direitos, foi muitas vezes para as coisas aí fora, coisas que te afastaram da comunhão com Deus, te tiraram da integridade de Deus, da fidelidade de Deus. Então se arrependa hoje. Saiba que Ele é a tua maior herança, que Ele é o Deus Todo-Poderoso que provê todas as coisas. Você estando com Ele, você não tem falta de nada. Agora, todas as promessas que muitas vezes vêm sobre a tua vida, toda a resposta, o homem é insaciável. E as coisas aí fora vão te tornar mais insaciáveis ainda. Agora, você estando com o Pai, juntamente com o Pai, na integridade, na fidelidade, pode ter certeza que você vai ser completo em todas as coisas. Amém, igreja? Então, vigia para onde que muitas vezes estão sendo os seus valores. Seus valores estão sendo o quê? De ser um dizimista fiel. Você é de ser realmente um ofertante com o coração voluntário, está entregando a oferta com gratidão realmente? Ou muitas vezes você se alegra mais em gastar as respostas que Deus lhe tem colocado na tua vida, nas coisas lá fora, nos deleites próprios. Isso automaticamente coloca uma coisa no coração, coloca assim uma certa distância de Deus, porque aqui a palavra é exata. Lá fora, ela é o quê? Uma ilusão. Amém, igreja? Então, acorda, desperta, examina, porque Deus está sempre de braços abertos, ok? A voltar a essa comunhão, a poder cuidar de você em todo o tempo. Não deixar que você passe necessidade alguma e você ter toda a realização na presença dEle. Amém, igreja? Mas olha para que você nunca venha perder esses valores novamente. Se arrependa realmente para que Ele possa te tomar junto a Ele, em nome de Jesus. Agora, são valores que muitas vezes, quantas pessoas já saíram e já foram muito mais longe e hoje não tem mais coragem de voltar. Por vergonha, por dureza, por orgulho. Agora, nós que estamos aqui na presença dEle, igreja, nós temos essa oportunidade do que? De se arrepender na presença dEle. Porque toda vez que nós deixamos valores, porque Ele é o nosso valor maior, Ele é o nosso maior tesouro. E se você tem isso no teu coração, assim como aquela mulher que tinha lá o dracma, se você tem a presença do Pai sendo chamado Filho de Deus como o maior valor na tua vida, então volta, se arrepende, procura, acha e volta realmente à presença do Pai em nome do Senhor Jesus. Ao que? A ser íntegro, a ter o que? A ser dizimista, a ser ofertante com alegria, a ser realmente um compromissado com Deus em nome de Jesus. Volta até essa comunhão com o Pai, até essa proteção divina, porque Ele coloca toda uma proteção. E você sabe que o dízimo, que a oferta, porque coloca toda uma proteção espiritual em você. As coisas aí fora só vão fazer com que você perca toda a promessa, toda a herança que Deus ele tem colocado na tua vida. Vão somente sugar tudo aquilo. Então pegue e esteja na presença do Senhor, desfrute na presença do Senhor. Para de se afastar da comunhão com Ele. Por quê? Porque toda vez que a gente deixa de ser um dizimista, um ofertante, não fica uma coisa meio estranha? Não fica parecendo que, do mesmo tempo que está perto, parece que tem um abismo? É essa forma que fica nos dias
distancia. E toda vez que a gente recebe as promessas, e muitas vezes nos gastamos com os nossos próprios deleites, é da mesma forma. Vai nos distanciando, e quanto mais a presença do Pai, parece mais uma exortação. Aí ninguém quer ouvir exortação, aí acaba que se afastando cada vez mais. E quantas pessoas se afastaram disso? Agora Deus, Ele quer você o que? Na presença dEle. Ele quer te tomar o que? Como um filho realmente. Mas também haja como filho. Esteja em comunhão com Ele em nome de Jesus. Obedeça aquilo que tem. Porque quem é pai, ele ensina o filho. E o filho aprende quando o pai ensina. Amém? Então, se ele tem ensinado e você tem sido bom filho, você tem obedecido. Agora, se não tem obedecido, muitas vezes você tem gastado pelas outras coisas. Então, pega e obedece. Demonstra esse amor cada vez mais. Já chega nele cada vez mais. As tuas atitudes que você muitas vezes está tendo, está sendo de dar valor para tudo aquilo que Deus tem ensinado? Ou muitas vezes isso tem te afastado cada vez mais? As coisas de Deus têm que te aproximar cada vez mais dele. Amém, igreja? Cada vez mais o que? Você amar mais o que? A obra dele, as coisas dele, te levar cada vez mais junto. Agora, se muitas vezes está tendo uma rejeição, muitas vezes está vendo uma certa distração, ou muitas vezes não precisa ouvir muito isso, é nisso que a gente começa a perder o quê? As essências das coisas, os valores das coisas. Então nunca perca essa essência, igreja. Nunca perca esse valor, o quê? Que Deus, o Senhor, Ele é a tua herança em nome de Jesus. Amém, igreja? E nunca peça a parte da tua herança. Por quê? Porque as coisas lá fora vão querer o quê? Te tragar. Vão querer tirar tudo aquilo que Deus Ele te deu. E Deus Ele vai te dar. Deus Ele vai te dar porque Deus Ele é um Pai bom. Amém, igreja? Agora, determinadas escolhas é que definem a nossa vida. Então, escolha realmente por Deus. Escolha realmente para a palavra de Deus. Para de ficar escolhendo muitas vezes as outras alternativas. Quantas vezes você foi nas outras alternativas e acabou frustrado? E Deus Ele te tomou novamente. Quantas vezes Ele pegou e respondeu as suas respostas e você gastou nas outras coisas, se afastou da presença dEle, mas Ele te toma de novo. Agora vamos crescer, vamos amadurecer, igreja. Vamos reconhecer realmente o nosso Deus como o nosso maior valor, o nosso maior tesouro em nome de Jesus. Vamos estar em comunhão com Ele. Ele sempre nos aguarda, sempre nos espera. Imagina o pai, quando ele viu lá o filho arrependido, o que ele fez? Ele pegou e se lançou ali para os filhos, pegou e abraçou. Da mesma forma, Ele quer fazer com cada um de nós, nos receber, cuidar, dar uma festa, colocar o anel, colocar vestes novas, colocar tudo novo, trazer uma festa por causa da tua vida na presença dEle. Amém, igreja? Então, dá o valor, o mesmo valor que Deus, Ele dá para cada um de nós. Amém? Da qual Ele pega e vê que Ele se arrependeu, apagou todo o passado e ia dali para frente. Da mesma forma, igreja, da mesma forma com cada um de nós, que nós venhamos apagar o passado e começar a viver uma vida íntegra do Senhor, uma vida de filho de Deus, de fiel de Deus. Amém, igreja? Tendo não somente a parte, mas tendo que Ele como a nossa primeira parte em nome de Jesus. Ele sendo a nossa maior herança em nome de Jesus Cristo. Você pegar e lutar por isso, manter e preservar o quê? Essa comunhão com o Pai. Manter o que? Essa fidelidade, essa aliança com Ele, em nome de Jesus. Aí pode ter certeza, igreja, você não vai ter falta de nada, você vai ser realizado. Agora, todas as vezes, muitas vezes você for conforme a amizade, toda vez que você ficar olhando ali pela janela e no mundo lá fora, eles vão querer te chamar, te tragar. E isso é automático. Ou é com Deus, ou é longe de Deus. Então, Deus, Ele hoje te chama para ser realmente filho em nome de Jesus. Volta às primeiras obras, volta o teu primeiro amor, volta a tua dedicação cada vez mais, ame a cada vez mais Ele, dá valor a Ele, assim como Ele deu o valor para você. Você não custou nada mais, nada menos que o filho dele. O único para você saber se o valor teu é pouco ou é grande. Teu valor é muito grande, você foi precioso aos olhos dele e ainda continua. E Ele sempre aguarda, sim, porque o teu arrependimento em nome de Jesus, que da mesma forma que Ele zela pela casa dele, Ele quer também que cada um dos filhos tenha esse mesmo zelo por cada casa.
aquela casa dele. Amém, igreja? Então que você venha voltar realmente como filho em nome de Jesus, fazendo parte realmente, tendo comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso engloba tudo, igreja. Muitas vezes nós nos perdemos aí, perdemos valores pelo nosso caminho, tudo por escolhas erradas, tudo por desejos do coração. Né? Hoje, financeiramente, nós estamos falando, mas quantas coisas que a gente acaba perdendo aí no meio do caminho, tudo por quê? Porque a gente fixa os olhos aí fora e, infelizmente, nos afastamos do caminho de Deus. Agora, Deus, Ele como Pai, Ele te chama. Ele te chama por quê? Porque Ele quer ver você novamente padecendo necessidade, vazio, mendigando pão, porque o justo, como Davi ele disse, eu nunca vi um justo mendigando pão. Você pode ter certeza que estando na presença dele, você nunca vai. Você pode passar luta, mas a luta ele sempre vai dar o escape, porque ele não vai deixar você passar por uma tentação que você não possa suportar. Amém, igreja? Agora, estando na presença dele, agora não estando, infelizmente, você vai padecer necessidade, você vai sentar à beira do caminho, você vai ficar pedindo esmola assim, você vai ficar dependendo dos outros. Agora, se você está fiel, se você está na casa do Senhor, se realmente você está com o coração ali, se Ele é teu maior tesouro, se você é compromissado com Ele, nada te falta. E toda a luta que você tiver é para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Amém? Para quê? Para você receber coisas maiores. Não é assim que a palavra diz? Porque cada luta é para que você venha a ser aperfeiçoado, ser aprovado, para você ganhar cada vez coisas melhores ainda por cima. Por que você tem prova lá na escola? Para você voltar para o primeiro ano? Não. Se você está no terceiro ano, você vai para o quarto ano. Se você está no quarto ano, você vai para o quinto ano. Crescendo cada vez mais na presença dele, em nome de Jesus. Essa é a matemática do Senhor. É óbvia. Então que a gente não venha retroceder jamais, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé na presença dele? Igreja, qual foi a palavra, qual foi a promessa que muitas vezes você perdeu aí no meio do caminho? Muitas vezes por relaxo, muitas vezes por displicência, muitas vezes por negligência, né? Muitas vezes está olhando as coisas lá fora e está sempre se excluindo. Eu também preciso viver. Se muitas vezes você pediu parte da herança, e muitas vezes você gastou somente as coisas lá fora e está totalmente vazio novamente, está passando necessidade novamente. Então retorna, se arrepende, porque Deus ele olha o coração arrependido, não o coração duro, o coração orgulhoso, o coração tipo, essa palavra para cada um de nós aqui. Quantas vezes Deus ele vem com tantas palavras aqui em cada reunião, né? Agora quantos tesouros nós temos perdido por aí? Quando não guardamos com a devida atenção, quando não damos o valor necessário. Quando tratamos muitas vezes relaxadamente, vamos acordar, vamos despertar, vamos se arrepender sim, porque vamos procurar. Quem procura? Vamos achar todos eles novamente em nome de Jesus, vamos colocar na nossa vida em nome de Jesus em execução, guardá-lo sim no centro do nosso coração e viver todas as promessas aonde? Na presença dele. Desfrutando todas as promessas dele aonde? Na presença dele e nunca se afastando da comunhão com ele. Amém, igreja? Então se arrepende, analisa a tua vida, analisa a tua vida espiritual, analisa a tua vida financeira. Muitas vezes você muitas vezes fica meio assim de ser compromissado, então muitas vezes você fica meio assim de ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Não tem meio termo, igreja. Muitas vezes quando a gente não queremos ter uma aliança, lembra da pregação da semana passada? Que o dízimo é como uma aliança, né? Que o que a oferta seria como o quê? Presentes no casamento. Quanto mais a noiva faz, mais o noivo quer fazer por ela. Amém, igreja? É uma comunhão, é uma troca de amores. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, mas para quem é casado, para quem ali tem comunhão com o outro, para quem quer o que é o bem um do outro. E o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Amém, igreja? Então que a gente tenha que se manter sim, nessa fidelidade, nessa comunhão, que nós não venhamos ter as vestes, né, totalmente o quê? Diferentes, sem concordância com o quê? Com a grande festa de salvação que Ele quer fazer para cada um de nós. Amém? Então se arrepende, porque Deus Ele quer mudar em todo o teu caminho. Deus quer mudar
Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, reunidos no Teu nome, ó Deus. Oh, Pai, aquele dracma, Senhor, para aquela mulher, Senhor, era muito importante, Senhor. Por isso, Senhor, que ela fez de todas as coisas, ó Deus. Ela procurou, Senhor, ela varreu, ela foi diligentemente, sim, Senhor, e buscou, Senhor, e encontrou, ó Deus. E ela se alegrou muito, porque aquilo, Senhor, trouxe realização para ela, ó Deus. Oh, Pai, muitas vezes estamos desconcertados, estamos vazios, estamos somente com 90%, ó Deus. Pai, mas o Senhor não quer, Senhor, que nós estejamos 90%. O Senhor quer que nós estejamos 100%. Que o Senhor quer, Senhor, que nós estejamos transbordando, Pai. Oh, Senhor, mas muitas vezes fomos negligentes, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não demos atenção, tratamos a Tua palavra, Senhor, como o nosso maior tesouro, Senhor. Tratamos relaxadamente, ó Deus. Deixamos muitas vezes ser influenciados com as coisas lá de fora, Deus. Acabamos muitas vezes, Senhor, indo à Tua presença e pedindo
que sobre a tua igreja, Senhor, que está, Senhor, na tua casa, em comunhão, como filho, sim, Senhor, legítimo, Pai. Oh, Senhor, eu declaro a tua bênção, a tua vitória, sim, Senhor, sobre a vida dele e sobre a vida dela. Pai, coloca, sim, Senhor, um novo coração, ó Deus. Oh, Pai, um coração, sim, Senhor, que ama o Senhor, Pai, que é fiel a ti, Senhor, Pai, que é compromissado, Senhor, que tem comunhão, Senhor, que é grato, ó Deus, que vive o teu amor, Pai. Oh, Senhor, opera grandemente, sim, Senhor, em cada um aqui, ó Deus. E, Pai, eu te peço, sim, Senhor, que sobre a vida dele, sobre a vida dela, venha descer, sim, Senhor, a chuva, sim, Senhor, da tua prosperidade, da tua bênção financeira, sim, ó Deus. Pai, para cada um desses que se arrependeu da tua presença, Senhor, oh, Pai, que eles venham crescer a cada dia mais, em nome de Jesus, porque o Senhor, Pai, é quem dá o crescimento, ó Deus. Oh, Pai, então opera grandemente, Senhor, e, Pai, confirma, sim, Senhor, a palavra do profeta sobre a vida dele, sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, os celeiros dele e dela, sim, Senhor, oh, Pai, super abundantes, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro a bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma linda salva de palmas. Amém, igreja? Para acender em nome de Jesus. E você que está em casa, vive intensamente essa palavra em nome de Jesus. Se muitas vezes você se afastou muito aí da presença do Senhor, volta para Ele em nome do Senhor Jesus. Ele é a tua herança, é tudo aquilo que você precisa para a realização do 100% aí no teu coração, na tua vida. Então, é somente a tua atitude, porque de braços abertos Ele já está. Que Deus te abençoe. Tchau!